Dia 63 e vamos rompendo, porque Deus é bom, vai dando graça, vai revelando. Eu adoraria saber, querido, de verdade, pode mandar inbox para mim. O que o Senhor tem falado com você? O que você tem aprendido? O que você tem descoberto? Isso nos ajuda tanto a perceber que o Evangelho está sendo compreendido. Igual falamos aí ontem, né? A questão de profecias. Vale mais o compartilhar da palavra de forma que seja inteligível a você do que orar em línguas, né? E fazendo tudo com amor, lembrando disso sempre. Então, vamos lá. Dia 63, Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 e 16, e finalizamos primeiro aos Coríntios. Vamos lá? Irmãos, quero lembrá-los o evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e o qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Olha esse versículo, gente. Pois, o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Vamos só lembrar aqui, Jesus quando morreu, ao ser ressuscitado após o terceiro dia, ele ficou 40 dias na terra, com o corpo glorificado, e mais de 500 pessoas o viram com o corpo glorificado, além dos 12, claro, dos apóstolos. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nascera fora do tempo. Lembrando que Paulo não acompanhou os 12, né? Não estava lá no caminho de Damasco, que Jesus apareceu a ele e perguntou por que estava lá perseguindo, né? Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos, e é nisso que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Vou parar aqui. Ele está falando assim, olha, vocês estão ouvindo a minha pregação, vocês estão vendo que eu estou falando desde em todo o tempo que Cristo ressuscitou. Mas se você não acredita que Cristo ressuscitou, que não tem ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, a fé que você está tendo é inútil. A fé num Cristo que não ressuscitou é inútil, porque a ressurreição de Cristo traz para nós a oportunidade de vida eterna e de promessa dele se cumprir em nós, né? Com a remissão de pecados e viver a vida eterna com Cristo. Mas se eu não acredito que há ressurreição, que Cristo não ressuscitou, a minha fé é inútil e eu estou sendo falsa testemunha ainda. Porque se Deus não ressuscita pessoas, então não ressuscitou Cristo. E eu estou dizendo que Deus ressuscitou, então é mentira. Olha como é que isso é sério. Então é preciso que nós creiamos na ressurreição de Jesus. Fica inútil se eu, então, só confirmando aqui, né? Só lendo aqui, fica inútil então a nossa fé, porque então nós estamos ainda em pecado. Se Jesus morreu e ressuscitou, e na ressurreição dele, nesse ato de ressurgir, nos gera vida eterna e nos redime do pecado, então ainda continuamos todos pecadores, tanto nós que estamos vivos, quanto os que já morreram antes, né?
porque ninguém é capaz de remir pecado, já que ninguém ressuscitou. Precisava ser ressuscitado para que pudesse perdoar os pecados, aqui no caso de Jesus Cristo. Versículo 19. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, ou seja, só aqui na terra, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Ou seja, queridos, ninguém ressuscitou antes de Cristo. Ninguém. A primícia é o primeiro fruto apresentado a Deus, é o primeiro de todas as coisas. Então, desde Adão, ninguém ressuscitou. Cristo é a primícia, é o primeiro. Pode ser qualquer pessoa mais importante dessa face da terra e quem você conseguir pensar. Cristo foi o primeiro, quem ressuscitou. Antes daqueles que dormiram, olha aqui, ó. Que dormiram, lembra que eu falei que é morte, né? Quem já morreu. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Que versículo é esse? A morte veio por meio de um só homem. Adão pecou e a partir daquele momento foi decretado o homem morrer. Antes vivia na vida eterna, no Éden, né? Iria viver vida eterna se não tivesse pecado. Então, por meio de um homem entrou o pecado e a morte. Por meio de um homem entrou a vida. A ressurreição dos mortos também veio por um só homem, aqui no caso de Jesus Cristo. Pois da mesma maneira em que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Esse reinado de Cristo aqui é o milenar, né? Ele virá e destruirá todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder humano, todo o governo humano. Ele desce na segunda vinda dele, destrói toda essa autoridade no mundo, reina 1000 anos, depois de 1000 anos ele libera de novo o inimigo, e aí então definitivamente todos lançados no lago de fogo. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo, ou seja, tudo está debaixo dos pés de Jesus, até Deus. Não, Deus é quem instituiu Jesus para ter poder para que tudo esteja debaixo dos seus pés. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, ou seja, tudo debaixo do controle e do domínio de Jesus, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Ele vem sujeitar o mundo debaixo dele, lembra do negócio do cabeça? E vai glorificar a Deus, que ele também será, a fim de que Deus seja tudo em todos. Deus vai ser glorificado e reconhecido na vida de todas as pessoas, que Deus é, né, quem permitiu que Jesus sujeitasse todas as coisas debaixo dos seus pés. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Aqui está falando que existia um comportamento de pessoas quererem batizar pelos mortos para que eles pudessem ressuscitar. O cara morreu em pecado, então eu vou lá, me batizo no lugar do outro para que ele possa ressuscitar. Mas se você está batizando, se você não crê em ressurreição, você está batizando para quê? Está falando que está certo ou errado nesse versículo bíblico. Nós temos um entendimento disso. Mas assim, para que você está batizando se nem você acredita que vai haver ressurreição? Para salvar alguém, mas nem você crê que há ressurreição? Que Cristo não ressuscitou e que Cristo não te limpa dos seus pecados? Para que nós estamos nos expondo a perigo todo dia? Se não vai ter uma vida além dessa aqui da terra, para que eu vou estar me sujeitando a pregar o evangelho, ser perseguido, poder morrer? Bobagem! Precisa ter algo maior. Todos os dias enfrento a morte, olha ele falando. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso?
Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Quer dizer, vai acabar por aqui mesmo, então vamos só viver a vida, está muito bom. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com quem você anda, cuidado com as conversas que você tem, cuidado com as companhias, porque elas podem corromper os costumes corretos das coisas de Deus, os pensamentos corretos de Deus, e você pode ser enganado por pessoas que te levam a pensar caminhos diferentes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus, digo isso para a vergonha de vocês. Vamos pensar aqui, queridos. Eu sou uma pessoa sempre muito crítica, no sentido assim de querer realmente entender em Deus. Eu escuto pessoas, mas eu peço a Deus confirmação. Se você não tem experiência com o Senhor nesse sentido, faça hoje uma prova com o Senhor. Deus, qual dessas palavras, ou qual do entendimento, qual do costume que eu tenho tido, qual do sentido de vida que eu tenho vivido, que realmente vem do Senhor ou não? E Ele vai te mostrar. Né? Mais vale você ouvir o Senhor do que qualquer pessoa. Faça isso. Versículo 35. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Ou seja, quando morremos, o nosso corpo que é perecível vai se deteriorar, vai se perder. Quando for ressuscitado, vai se ressuscitar um corpo incorruptível, irrepreensível, imperecível. Né? Então, morremos com desonra, ressuscitamos com glória. É assim que Deus faz. No mundo espiritual, o nosso corpo é transformado, glorificado e temos o poder que não tínhamos no corpo terreno, em pecado.